E eu quero te convidar a abrir a Bíblia Sagrada e ler um texto em que nós iremos estar meditando hoje, em nome de Jesus, que se encontra no livro de 2 Samuel, capítulo 19. 2 Samuel, capítulo 19, vamos ler a partir do versículo 1, em nome de Jesus. Diz assim a palavra do Senhor. E disseram a Joabe: eis que o rei anda chorando e lastima-se por Absalão. Então a vitória se tornou naquele mesmo dia em tristeza por todo o povo, porque naquele mesmo dia o povo ouvira dizer: muito triste está o rei por causa do seu filho. E naquele mesmo dia o povo entrou às furtadelas na cidade, como a faz quando envergonhado foge da peleja. Estava, pois, o rei com o rosto coberto, e o rei gritava a alta voz: meu filho Absalão, Absalão, meu filho, meu filho! Então entrou Joabe na casa do rei e disse: hoje envergonhaste o rosto de todos os teus servos, que livraram hoje a tua vida, e a vida de teus filhos, e de tuas filhas, e a vida de tuas mulheres, e a vida de tuas concubinas, amando tu aos teus inimigos e odiando aos teus amigos. Porque hoje dás a entender que nada valem para contigo príncipes e servos? Porque entendo hoje que se Absalão vivesse e todos nós hoje fôssemos mortos, estarias bem contente. Levanta-te, pois, agora, sai e fala conforme ao coração de teus servos. Porque pelo Senhor te juro, que se não saíres, nem um só homem ficará contigo esta noite. E maior mal te será isto do que todo o mal que tem vindo sobre ti desde a tua mocidade até agora. Então o rei se levantou e se assentou à porta, e fizeram saber a todo o povo, dizendo: eis que o rei está sentado à porta. Então todo o povo veio apresentar-se diante do rei. Porém, Israel havia fugido cada um para a sua tenda. E todo o povo, em todas as tribos de Israel, andava porfiando entre si, dizendo: o rei nos tirou das mãos de nossos inimigos, e ele nos livrou das mãos dos filisteus. E agora fugiu da terra por causa de Absalão. Glória a Deus. Esse texto marcou muito a história de Davi, que nós temos acompanhado aqui nas quintas-feiras, nos 459. Essa mensagem ela é muito marcante porque esse confronto entre Joabe e Davi é muito contundente. E a mensagem que eu quero deixar hoje aqui nesta manhã é que ninguém é tão grande que não precise ser corrigido. Ninguém é tão grande que não precise ser corrigido, ou que não precise de correção. Nós percebemos aqui que as lamentações de Davi, elas tinham um propósito. E o propósito era justamente a morte de Absalão.
E para nós adentrarmos nessa história e compreendermos bem essas lágrimas de Davi, nós precisamos entender com clareza quem era este filho Absalão. A princípio, Absalão era um filho muito querido. Amém, querido Gabriel. Era um filho muito querido, mas foi um filho que se envolveu em um problema seríssimo. Absalão foi quem assassinou um filho de Davi. E por este motivo, Absalão passou um tempo afastado. Depois, Absalão foi trazido para perto do rei, mas ao ser trazido para perto do rei, Absalão começa a conspirar contra o rei, a preparar todo o reino para ele, para essa conspiração. E o que era que Absalão fazia para que isso acontecesse? Todos aqueles que vinham resolver causas com o rei não tinham a facilidade, não tinham o acesso muito tranquilo ao rei. E quem ficava no intermédio ali era Absalão por ser filho de Davi. E nesse contexto ele conversava com todas as pessoas e dizia: não seria bom que tivesse um juiz aqui que resolvesse suas causas, eu entendo o que é que você está passando. E aí ele passou a ser um ouvinte do público, do povo de Israel que via ali buscar justiça e que muitas vezes não saía com a sua justiça resolvida, mas que Absalão estava ali como ouvidos do povo. E ao mesmo tempo como aquele que opinava de uma forma positiva para aqueles que chegavam ali. E essas notícias iam passando de um para outro, e claro, Absalão levava muitas coisas para o seu pai resolver. E como ele ficou ali no intermédio entre o povo e Davi, ele terminou ganhando um respeito de tal forma que usurpou o coração do povo ao ponto de se juntar a ele contra seu pai. Mas a conspiração foi tão grande que foi fácil de identificar pelos servos de Davi, os fiéis, os grandes de Davi, que aquilo estava acontecendo. E o posicionamento de Davi foi sair do palácio, sair de Jerusalém e se refugiar. Neste ponto, Absalão vem de Edom para Jerusalém e toma a posse do reino e se cumpre a palavra que o Senhor havia dito através do profeta Natã. Estendem uma tenda ali na frente, na porta do palácio, e Absalão possui as concubinas do seu pai. Todas elas ele possui ali na porta do palácio, conforme o Senhor havia falado através do profeta Natã. E ao fazer isso, ele se levanta e ainda acha pouco e agora quer ir à caçada de seu pai, quer eliminar o seu pai da possibilidade de voltar ao trono. E aí se organiza com o exército de Israel para executar essa missão. Missão que não seria tão fácil, visto que Davi era um homem de guerra diferente de Absalão. E Absalão junta todos e, a priori, iria imediatamente, mas ouviu um conselho e este conselho lhe soou melhor, para que não fosse imediatamente, porque senão a derrota era certíssima. Que ele se reorganizasse e depois fosse a batalha. E ele achou por bem de ouvir esse conselho e assim fez. E fazendo, ainda assim, foi derrotado, mas foi a peleja. O que é interessante é que aquele que planeja o mal, aquele que arquiteta o mal,
ele por si só se destrói. Isso é impressionante como é meio que uma regra da natureza, sabe? Eu vi muito isso do meu pai. É, ele sempre dizia: meu filho, o mal por si só se destrói. O mal por si só se destrói. Ouvi diversas vezes, milhares de vezes, quem sabe. O mal por si só se destrói. E com Absalão não foi diferente disso. Não foi diferente disso. Saindo a peleja, saindo a batalha, acontece algo muito inusitado com Absalão. Absalão vem em cima de uma mula e se distrai. E ao se distrair, um galho pega no seu pescoço, ao ponto de ele ficar pendurado em uma árvore, porque a sua mula não para, ela vai embora. E Absalão fica ali pendurado. E é muito inusitado a morte de Absalão, porque ele próprio se entregou para ser morto praticamente. Ao mesmo tempo que ele se junta a todo Israel para vir contra seu pai, o seu pai prepara o seu exército para contra-atacar. E aí manda os seus 3 mais confiáveis homens, com exércitos separados, e ele ia como um quarto, mas o povo que estava com ele pediu que ele ficasse, porque os gigantes, os guerreiros de Davi, valiam por 1.000 homens cada um, mas o povo dizia que Davi valia por 10.000 e pediram para que Davi ficasse na guarda de todo o povo. E aí ele libera os homens e ele diz o seguinte: olha, vençam a peleja, mas tem misericórdia de Absalão? E aí os homens saíram à peleja. E ao pelejarem, em apenas uma noite, os guerreiros de Davi matam mais de 20.000 homens de Israel, e os demais saem corridos, voltam para suas terras, para suas casas, para as suas tendas. E chega um mensageiro dizendo que Absalão estava pendurado em uma árvore. E aí perguntaram: por que você não matou? Aí ele disse: eu sou doido, você mesmo entregaria Davi e ele acabaria com a minha vida. Eu mesmo não. E aí os gigantes de Davi vão até lá e aniquilam a vida de Absalão. Simplesmente anulam, cortam a sua cabeça. E aí mandam mensageiros de volta para avisar a Davi que tinham ganhado a guerra, a batalha, e que o seu filho estava morto. E aí quando Davi escuta a notícia, Davi cai em prantos de choro. Imagine que Davi estava chorando pelo filho que estava querendo a sua morte, um filho que usurpou seu reino, um filho que matou um outro irmão. Então veja que Davi estava chorando por alguém que aos olhos do povo, dos seus guerreiros, não era digno de lágrimas. Por mais que esses homens, por mais que Davi tivesse amor pelo seu filho, ele não poderia expressar tamanho amor pelo seu filho ao ponto de passar a mensagem de que esse filho traidor era muito melhor do que os guerreiros que estavam em seu favor, livrando não apenas a sua vida, mas a vida do seu povo, a vida de seus filhos, a vida de sua família, a vida de todos aqueles que confiaram no rei. E este posicionamento extremamente infantil de um rei que já estava há tempos ali no trono perturbou o povo de Israel, perturbou aqueles que estavam com Davi. Ao ponto de Joabe ter que vir à sua presença e ter que dizer verdades que outrora não era possível dizer, mas que nesse exato momento
Davi estava literalmente caído a um sentimento de menino, a um sentimento fora do contexto de um homem de guerra, de um homem de justiça, de um homem de verdade. E isso incomoda a Joabe ao ponto dele vir a Davi dizer: as tuas lágrimas, o teu choro, esse teu pranto aí, é a revelação para nós de que nós não valemos nada para você. De que muito melhor seria se nós estivéssemos mortos, se nós estivéssemos sido consumidos por este teu filho maligno que tomou o trono de ti e que fez o que fez. Estas tuas lágrimas aí nos passam a mensagem de que nós não valemos o que ele valia para ti. Mas eu nem quero saber o que vale. Eu nem tô aí para o que vale aí no teu coração. Só quero te dizer que se não se levantares agora e passares uma mensagem para o povo de respeito, de dignidade, eu e todos os outros que guerreamos em teu favor, que estivemos ao teu lado até agora, iremos embora ainda essa noite. Então levante-se nesse exato momento e traga uma palavra coerente para o povo. Mostre a eles que nós somos mais valiosos do que teu filho Absalão que tu estás chorando aí. E aí eu paro para pensar nesse exato momento um homem da estatura de Davi. Um homem na estatura de Davi, levando um rela, como a gente chama aqui no Nordeste. Levando um esfrega em sua cara, por estar cometendo atos infantis. Um rei que já tinha passado diversos anos de sua vida sendo perseguidos por Saul, diversos anos da sua vida tendo que pelejar em diversos pontos para que um dia se tornasse rei, e agora rei maduro cometendo meninices, cometendo infantilidades. Isso mostra que Davi, apesar de ser um grande homem, e como diz a própria Bíblia, que Deus falou que é um homem segundo o seu coração, ele se mostra falho como qualquer ser humano. Davi não está acima de nenhum outro ser humano. Davi apenas teve posições, escolhas e condições diferenciadas. Mas em termos de ser humano, Davi é igualzinho a nós. Quantas vezes nós, ainda maduros, cometemos meninices? Quantas vezes? Quantas vezes deixamos ser levados pelos nossos sentimentos? Quantas vezes? Mas o Senhor nos traz hoje a lição de Davi, como um homem extremamente maduro, um rei, que passou 15 anos de maturação sendo perseguido, mas mesmo assim, que comete os seus erros, que cai nas suas falhas sentimentais, e que neste momento precisa ter maturidade suficiente. Claro, sem maturidade ele simplesmente tinha mandado o Joabe sair da sua presença e se danar. Mas ao mesmo tempo que ele comete a meninice, que ele comete o erro de estar chorando por Absalão naquele gesto, ele também sabe se portar como um homem que ouve conselhos.
Davi foi diferenciado porque sabia ouvir conselhos. E ali, ouvindo o conselho de Joabe, imediatamente se levanta e vai falar com o povo, segundo aquilo que realmente era possível, que realmente era necessário para aquele momento. Davi, como um rei, leva uma bronca, mas consegue digerir essa bronca, consegue digerir esse conselho. Porque o problema de muitos seres humanos, de muitos aqueles que crescem, é que acham que porque estão grandes ou porque estão lá em cima, não precisam ser corrigidos. Não precisam ser chamados a atenção. Não precisam ser instruídos muitas vezes. Mas que possamos guardar em nossos corações o conselho desta mensagem que Davi, ainda sendo o maior homem de Israel, estava ouvindo um dos seus capitães. E este comportamento foi justamente o que fez Davi ser quem ele era. Quantas vezes ele precisou ouvir conselhos? E a própria Bíblia diz que a sabedoria está na multidão de conselhos. Por isso que possamos ouvir aqueles que estão de fora e analisar aquilo que está sendo nos falado, para que nós possamos, quem sabe, em um momento de pouca consciência, de domínio emocional, que nos faça sair do contexto, que nos faça sair do correto, que nós possamos dar ouvidos a conselhos coerentes, a conselhos despidos de sentimentos. E que assim possamos ser vencedores naquilo que estamos trilhando. O que fez Davi ser o grande rei foi as grandes qualidades que Davi tinha. Não apenas de ser guerreiro, mas Davi tinha inúmeras qualidades e que nós trabalhamos aqui diversas semanas, como, por exemplo, ser um homem submisso, ser um homem leal. Davi, um homem de adoração, um homem de sentimentos, um homem de conselhos, um homem justo, ao ponto de apontar o seu erro como um erro de morte. A sua justiça estava plenamente coerente com a justiça de Deus. Mas num ato falho, ele comete algo que não agradou o Senhor. E quando o Senhor trouxe à sua memória, ele imediatamente se denunciou e se declarou culpado e se colocou nas mãos do Senhor, confiando que o Senhor tinha a melhor opção para a sua vida. Ele quis se colocar nas mãos de Deus. E em mais um ponto, Davi nos traz mais lições. Um homem que escuta conselhos. Um homem que escuta conselhos. Que o tamanho de sua vida, o tamanho do seu cargo, o tamanho do seu poder econômico não fez com que ele fechasse os seus ouvidos para aquilo que era a realidade do momento. Ele escuta Joabe, levanta-se e vai lá cumprir aquilo que estava sendo instruído a fazer, ainda que fosse contra aquilo que ele estava sentindo. A dor de perder um filho para Davi não era algo fácil, mas naquele exato momento precisava ser digerido de uma forma diferente.
Por este motivo, Davi nos traz mais uma lição. É que nós precisamos ter controle sobre os nossos sentimentos. Porque Davi foi lá falar com o povo, mas eu tenho absoluta certeza que os seus sentimentos continuaram. Só que ele foi agir com a razão e não com os sentimentos. E ali estava Davi mais uma vez, cumprindo o seu papel de grande rei que foi. O grande papel de rei que ele foi. Por este motivo, eu termino dizendo: ninguém é tão grande que não possa ser corrigido. Que nós possamos aprender com Davi. Ainda que estejamos no mais alto cargo, nas melhores condições financeiras, que possamos dar ouvido ao bom conselho. Porque o bom conselho é sempre bom. É sempre bom. Existe um ditado popular que diz que conselho, se fosse bom, não se dava, se vendia. Mas isso é engano. Conselho literalmente se dá. Por este motivo, quero convidar você a vir, a ouvir os conselhos do Senhor para a sua vida. E que você possa colocar em prática imediatamente, assim como Davi fez ali com o conselho de Joabe. Ainda que meio à força, mas ele foi lá e cumpriu a sua parte. Ele cumpriu a sua parte. Que em nome de Jesus nós possamos aprender e aplicar tudo isso que a palavra do Senhor nos tem ensinado. Que Deus tenha falado ao seu coração e que você possa guardar essa mensagem e crescer com ela. Em nome de Jesus. Eu quero agradecer a todos vocês que chegaram até aqui e quero dizer que a graça de nosso Senhor Jesus, o amor de Deus nosso Pai e as doces consolações do Santo Espírito seja com todo o povo de Deus hoje e para todos sempre. Amém. Glória ao nome de Jesus.